olha aqui como identificação, reconhecimento. Faz parte da descoberta da graça de Deus na tua vida. Não despreze a obra para o qual Deus te chamou, e os dons e a graça, que é o somatório de tudo que somos e temos. Eu sempre penso sobre isso, né? Tanto agora na minha vida, que eu já estou mais veterano, mas quando eu olho a gurizada, o Dani ontem pregando aqui, olhando o Davizinho correndo. Não sou eu que determino nada, é o Senhor. Mas eu me lembro do Dani também correndo, há 28 anos atrás. Hoje ele está correndo para o reino de Deus. Não olhe para os teus filhos como algo por acaso, mas profetiza sobre eles. Aquele que adora a Deus, Timóteo, Samuel, profeta do Senhor. Qual é o nomezinho dela? Vivian, cheia de vida de Deus. Vai transmitir a vida pelo sorriso, pelo olhar, pela energia vibrante. A vida de Deus, como evangelista, testemunhando, proclamando a graça. Oh Senhor, tua multiforme sabedoria. É fácil fazer com criança, mas Deus não quer somente com as crianças, mas é com os pais. Ainda no final dessa manhã, o Senhor me falou agora, vamos impor as mãos uns sobre os outros. Amém? Despertar, chamar. Vem, Martinha. Ontem o Dani falava de que cada um tem. E eu quero frisar a importância de cada um que está sentado ouvindo. Porque para cada expressão do dom de Deus, tem que ter quem recebe a expressão de dom. Para cada palavra de ensino, tem alguém que necessita do ensino. Para cada pessoa que tem que ser consolada, que tem um consolador, precisa um necessitado de consolo. Para toda expressão de misericórdia, tem o pobre. Então, nesse momento, vocês estão sentados, mas quando cada um se levantar, tem alguém que necessita do que Deus te deu. Abre o teu coração para ver quem necessita de ti. Seja uma palavra, seja um abraço, seja o dinheiro, seja um emprestar o colchão. Qualquer expressão dos dons, tem aquele que reparte o dom e tem aquele que recebe o dom. Cada um de nós está nesse lugar, de quem reparte e de quem recebe. Não te acomoda apenas de receber, aprende a repartir. E aqueles que estão exercitados no repartir, recebam. Recebam. Antes de orarmos, deixa eu te dar algumas dicas. Eu quero ser muito prático. Eu já falei uma, mas tu pode anotar ela como uma dica que identifica em nós aquilo que é de Deus, da graça que foi dada. Seja profecia, seja ensino, seja liderança, seja contribuição, seja encorajamento, seja a questão de exercer misericórdia e de serviço, como eu falei. Como descobrir? Que dica? Uma delas, a alegria que o Senhor reparte quando eu estou fazendo isso. E nós precisamos, como igreja, oportunizar a multiforme desafio para que todos possam. Ontem ainda o Jojó estava me falando sobre ir para as cidades, ir para o interior. Quando você vai pela primeira vez e vai proclamando e vendo as pessoas nas suas necessidades, Deus vai abrindo horizontes. Então, a alegria é um fator tanto identificador como limitador daquilo para o qual Deus me deu. Se falta alegria, é um sinal de alerta. Se me enche de alegria, e eu estou falando da alegria do espírito, não estou falando da alma, porque às vezes coisa que nós fazemos é desgastante, é cansativo, mas há uma alegria do espírito. Um dia eu estava voltando de um grupo caseiro, de irmãos evangelizando, proclamando, lá na zona sul de Porto Alegre, já era tarde,
acho que era lá pelas meia-noite, voltando para casa, cansado, mas alegre, turbinado. E no carro, eu me lembro até hoje, eu falei em voz alta: Senhor, é para isso que eu fui gerado. Tinha cansaço, tinha trabalho de manhã cedo, estava exaurido, mas havia assim, ó, eu até gritei alto, eu não sei se eu andei de carro ou se eu voei para casa. Porque eu estava assim, voando nas nuvens pela alegria de Deus, de estar fazendo o certo, na hora certa, com as pessoas que Deus preparou, no dom da graça, da proclamação, de levando as pessoas a Cristo, consolidando ali um novo grupo caseiro, com a liderança e o cuidado desses discipuladores. É para isso que o Senhor me preparou. Alegria. Eu te dou o texto base, 1 Pedro 4,11. Ele vai seguindo diretamente do dom e do serviço para júbilo, para louvor e gozo na presença do Senhor. Quando estamos em harmonia, fazendo o que Deus quer, há júbilo, há gozo, há alegria da parte do Senhor, há um identificado Espírito Santo, servindo, aconselhando, profetizando, ensinando, liderando, contribuindo. E é claro que todos esses é para todos. É para todos contribuir. Hoje o Paulinho falou que tem, né, recolhimento de dízimos e ofertas. É para todos. É para todos fazer discípulo. É para todos ensinarem. Está certo. É para todos profetizarem. É para todos servirem. Né? Eu vi aqui todo mundo cooperando, eu mesmo, né? e o Júnior e os irmãos e as irmãs, botando as cadeiras em ordem. Não, isso não é meu serviço. Eu só toco. Não, é para tudo. Mas tem pessoas que se destacam, que se sobressaem. Há uma identificação de alegria espiritual e extraordinária quando eu estou fazendo aquilo para o qual Deus colocou graça na minha vida. Vocês estão entendendo? Alegria é uma. Segunda coisa, a força. O mesmo texto de 1 Pedro 4, 10 e 11 fala: se alguém serve, serve na força que Deus supre. Preste bem atenção. Para todo o chamado que Deus te chama, e agora eu estou falando tanto para o serviço comum de proclamadores, de discipuladores, no companheirismo, como depois nas manifestação profética mais específica, vamos dizer assim, daquilo que o serviço que Deus me chama, junto com isso mais específico, a força para esta obra. Vocês conheceram o Rogério, que esteve aqui conosco no retiro dos jovens aqui, na cura da alma em junho. Ele tem uma graça fora, claro, palavra profética, palavra de conhecimento, abunda assim, derrama-se. Ele olha para uma pessoa, pum, tira e queda, jorra a palavra. Mas ele também tem uma graça que eu tiro o chapéu, porque ele pode ficar contigo por 4 horas, sentado na tua frente, sem se mexer, sem desviar o olhar, sem pensar no celular, sem olhar para o relógio. Ele te dá uma atenção exclusiva nesse encorajamento, nessa exortação. É algo que a gente chama para almoçar, e ele não está nem aí. Cai 1000 à direita, 10.000 à esquerda, ele não se abala. Estou falando certo? Vocês viram. É algo. Eu, depois de meia hora, eu já começo a olhar o relógio, o celular. Eu penso que o almoço está atrasado, que eu quero tirar uma soneca. Ele não. Ele está só para ti. E ele não olha nada lá, nada nem para o outro. Só detento de Deus na tua vida. Ele tem a alegria e ele recebe do Senhor a força. Assim como eu posso continuar pregando por mais 4 horas. Não vou fazer. Mas eu posso. Não porque eu sei alguma coisa, eu sou alguma coisa. É porque quando eu estou repartindo isso contigo aqui, eu estou alegre, eu estou feliz com a força que Deus... Depois eu fico cansado. Eu preciso repousar. Né? Principalmente quando a gente já passou dos 30 aqui, né? Entende? Mas a força que Deus supre. Eu te falei de identificação e falei também como sinal de alarme. Quando tu está fazendo algo que tu perdeu a alegria e a força, fazendo por obrigação, por cumprimento só de dever, e aquilo lá começa a causar frustração, desânimo,
é sinal de Deus que possivelmente estamos fora do lugar. Porque quando eu estou na energia de Deus, há gozo, graça e força, recurso ilimitado do Senhor, ousadia e intrepidez, autoridade e unção. Está anotando tudo isso? Oh, Senhor, vou repetir. Há recurso ilimitado, há força e graça, há ousadia, há intrepidez, há autoridade e unção para a obra para a qual Deus me chamou. Depois eu te dou mais um texto sobre isso. Mas quando eu estou fazendo algo para o qual Deus não me chamou, eu começo a entrar em frustração, desânimo, exaustão e até depressão. O Senhor tira a força. Vou te dar o texto que confirma isso, além de 1 Pedro, Efésios 3. Versículo, acho que é 7. Paulo vai falando ali. Da qual eu fui constituído serviçal, ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. O dom da graça opera junto com a força operante do seu poder. Para cada vida que Deus te dá para discipular, para cada companheiro que Deus coloca para ombrear, para cada cidade, para cada igreja na casa que Deus te leva a liderar, para cada desafio de ministrar com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com a parte profética, para cada esfera, para ensino, para cada cidade que Deus te leva a cooperar, Deus coopera com a força. A graça, a unção de Deus, há poder do alto para toda boa obra que o Senhor te chamou. Mas se Ele não te chama, falta alegria e falta força. Isso é identificação, mas ao mesmo tempo é alerta de Deus para nós não sairmos fora do lugar. Dani vai continuar um pouco mais sobre isso, então não quero exaurir, mas mais um detalhe. Ezequiel 37. Ezequiel 37, todos nós conhecemos bem a palavra profética da Vale dos Ossos Secos de Ezequiel, e ele vai chamando então para que haja esse formar de um corpo da parte do Senhor. Ezequiel 37. Ele vai dizendo nessa palavra profética, osso com osso, vai colocando junta com junta, ligamento com ligamento, vai colocando isso em ordem. O Espírito do Senhor vai profetizando, vem dos quatro ventos, assopra sobre esses mortos, e o Espírito entrou neles, primeiro a vida, puseram em pé como um exército sobremodo numeroso. Os ossos, os tendões, fala no versículo 6, foi crescendo carne sobre eles, foi estendendo sobre eles o seu Espírito. Por que falo isso profeticamente? Porque quando eu estou em harmonia no lugar onde Deus me plantou, no corpo de Cristo, em juntas e ligamentos, eu começo a estar no lugar certo, na hora certa, da maneira certa, para que tudo que Deus tem para a minha vida começa a acontecer. Eu preciso ser plantado na casa do Senhor. Eu preciso estar debaixo de autoridade. Eu preciso estar conectado no corpo, porque o serviço é no corpo. Não é exclusivo somente para o corpo, também é para o mundo, como proclamadores, né, com poder, sinais e prodígios, e curas, e libertação, e palavras, como nós vamos ver hoje de noite, palavras proféticas para o incrédulo, para a pessoa que não conhece Jesus, cura para as pessoas. Mas se eu não estou no corpo, se eu não estou debaixo de autoridade, se eu não estou conectado. Um irmão chamado Shelley Huber, num dos seus livros, o Benjamin está traduzindo uma parte dele ali para nós, ele fala que quando esse osso com osso se conecta,
Quando em cima do osso e nas conexões dessa junta, começa a ter juntas e ligamentos. E quando o músculo começa a crescer, e o tecido e os tendões começam a se formar. Ele diz assim, imagina a alegria daquele osso seco que estava atirado num canto, quando ele... né, parece desenho animado, ou parece filme de ficção científica. Imagina a harmonia e a alegria desse funcionamento agora, daquele membro que estava um osso seco atirado no campo. Agora encontrou o seu lugar no corpo. Está em harmonia. Está no lugar certo. Como o Dani falou ontem, a edificação do Senhor que é feito pelo corpo flui em toda parte. Em nome do Senhor Jesus. Nessa manhã agora, vou fechar aqui para não continuar, para não cair em tentação. Oh, Senhor, à noite temos mais um pouco. E já deixo a propaganda aqui de noite. Vamos muito praticar, vamos ter um período de louvor menor. E depois vamos dar dicas sobre a manifestação do Espírito. Eu sei que vocês quase não precisam sobre isso, porque já estão muito exercitados, mas vamos todos praticar, não só os jovens, mas todos. Cântico em línguas, profecia, interpretação, palavras de conhecimento e sabedoria. Deus quer trazer curas entre nós nessa noite. Libertação sobre vidas, cura da nossa alma. Deus já tem dado palavras. E quando eu orei com o Rogério, ele orou e impôs as mãos sobre mim e disse, há uma nuvem de glória que vai te acompanhar. Eu disse, glória. E o Fred com o Nilson lá do outro lado da terra, lá na Suécia, profetizou que há um jorrar de Deus, um rio vindo sobre vocês aqui. E aí já veio chuva, né? Mas à noite, como o Senhor profetizou ontem, rios do nosso interior. Recebemos palavra profética ontem, cântico profético sobre isso. Amém? Então já deixo na antemão preparados, junto com o descanso da tarde, vem para o encontro da noite, turbinado, orando em línguas, orando uns com os outros, exaltação de Cristo, centralidade de Cristo, glória do Pai, para que o Espírito tenha liberdade, um ambiente para se mover, conforme lhe apraz. Mas agora, eu queria que 2 ou 3 orássemos uns pelos outros. Tem alguns companheiros sentados um ao lado do outro, né? Impõe a mão sobre o teu companheiro, sobre o teu irmão, seja no lado, seja atrás, na frente. Depois tu também vai orar com ele, impondo as mãos. Vamos fazer algo bem prático. Ainda temos 20 minutos antes do almoço, então não tem estresse. Ninguém vai comer antes. Então, vamos orar agora, para que o Senhor manifeste a glória dEle. E seja desembaraçado na tua vida, todo o dom da graça. Começa a identificar, te lembrando de situações, circunstâncias, onde tu encontrou alegria em fazer algo. Seja numa aulinha de criança, seja num ensino, num discípulo, seja num evangelismo, ajudando os pobres e necessitados. Deixa Deus se manifestar através da tua vida, identificando, reconhecendo, mostrando a glória de Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus.